caderno de desenho é melhor que uma câmera. Principalmente quando a gente fala de registrar momentos importantes. E nesse vídeo eu vou falar o porquê. E eu vou te convencer. E você vai querer ter um caderno de desenho. Então, fica até o final. E aí, antes que vocês me xinguem aqui nos comentários, eu quero deixar claro que, assim, um caderno de desenho é melhor que uma câmera fotográfica em alguns contextos, né, minha gente? Se você tem uma revista de moda, você vai querer que a pessoa que registre ali as coisas que vão pra tua revista use uma câmera e não um caderno de desenho, né? Não é desse tipo de contexto que eu tô falando. Eu tô falando de você registrar momentos que são importantes pra você. Sabe aquele momento que você quer lembrar depois? Qual contexto eu tô falando que caderno de desenho é melhor? Então, sei lá, se você quer registrar uma viagem, se você quer registrar os momentos da tua vida, né, do teu cotidiano, fazer tipo um diário, uma coisa assim. Por quê? Porque desenhar é uma coisa que fixa na memória. Quando você desenha, tem a questão do caderno, do formato, do cheiro, de como você segura aquilo, qual caneta que você tá usando. Quando você abre o caderno para desenhar, se você tá num ambiente público, a sensação é outra. E aí leva um tempo até aquele desenho ser terminado. E aí você precisa ficar observando a coisa. O processo todo fica registrado na memória. Ao contrário de uma câmera, né? Porque você bate uma foto e é isso. E é nesse tipo de contexto que um caderno de desenho é melhor do que uma câmera. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, certo? E eu vou falar de alguns motivos que fazem isso verdade. Motivo 1. Um caderno é muito melhor para manter as suas ideias e seus pensamentos conservados. É um tanto daquilo que eu já falei. O caderno é feito de matéria, ele tem peso, tem textura, tem cheiro. Tá ouvindo o gato? Enfim. A fotografia você esquece no HD do computador, ou no celular, ou enfim. Até porque, quando a gente bate um monte de foto, como é muito rápido, e depois na hora que a gente vai ver as fotos, são todos arquivinhos, né? Tudo meio igual. É difícil de lembrar do processo que gerou aquilo. Então, pelo menos na minha experiência, fotografar é como fazer desenho em papel solto. É uma coisa que você vai perder. Segundo motivo, desenvolvimento artístico. Deixa eu ficar pra cá. É a parte mais polêmica de todas, né? Por quê? Porque eu vou falar que fotografia não é arte, mas eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim dessa parte, de todas as partes do vídeo, mas a questão é que, assim, não que fotografia não seja arte, mas é que o desenho é uma coisa muito mais complexa. E sem juízo de valor, assim, mas é uma coisa que é muito mais complicada de se fazer, sabe? Espero que esse barulho não esteja aparecendo aí. É muito mais complexo no sentido de que pra você desenhar, você precisa ter um conjunto de habilidades desenvolvidas, né? De coordenação motora, de observação. Você já tá lidando ali meio com o processo todo, né? Na fotografia mais artística, que é a própria pessoa que tira a foto, que também revela, talvez tenha um pouco disso, mas o processo é mais espaçado, né? O desenho você tem que sentar ali e ficar, e quando você levanta você não consegue mais retomar, né? Tipo, se você tá desenhando de observação, se você levanta você não vai mais ver o objeto, então não tem muito como, né? Continuar a desenhar. E além disso, você é obrigado a olhar para cada parte ali do objeto que você tá desenhando e desenhar, então é um vai e vem constante, você precisa reelaborar, entender a forma, entender a luz, saber passar isso pro papel. Então esse processo é um processo que inevitavelmente, se você tá sempre fazendo ele, você vai melhorar e você vai se desenvolver. Ao contrário da fotografia, que você vai lá, bate a foto. Hoje em dia a gente vive num mundo onde a fotografia é quase 100% digital, né? É super difícil você conseguir fazer foto analógica. Então você bate a foto, aquele arquivo vai para um HD e você nunca mais vê. E além disso, tem a questão de que o caderno ele acaba seguindo uma ordem linear, né? Se você desenhar uma página na sequência da outra, não ficar inventando na ordem ali, isso te permite não só olhar para cada desenho individualmente, mas para a sequência dos desenhos. Te permite olhar para o teu desenvolvimento, tanto de capacidade de representar as coisas, mas de lugares onde você passou, coisas que te chamavam atenção, coisas que continuam te chamando atenção. Enfim, entender um pouco como o seu olhar foi mudando nesse tempo. Terceira coisa, o caderno ele acaba virando um registro de uma fase da sua vida, né? Então, eu vou gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre como usar cadernos de desenho.
Mas acho que uma prática legal é você nunca ter um caderno de desenho muito parecido com o outro. Porque aí sempre que você vai desenhar, você vai ter que lidar ali com aquele formato, com aquele tamanho, a gramatura do papel e tal. E aí, você vai ficar com isso na tua memória. E mais pra frente, quando você olhar pra aquele caderno, você vai mais ou menos saber em que época você tava usando ele, em quais lugares você tava. E isso é impossível com uma câmera, né? Por quê? Porque mesmo que você se dê o trabalho de revelar as fotos, de montar num álbum, aquilo é uma matéria que vem depois, né? Uma materialidade que vem depois. Na hora que você tá batendo a foto, aquilo não existe ainda. Você vai ter que mandar revelar e tal. Então, eu acho que esse processo de fazer o desenho e de carregar sempre o sketchbook, né? Que é um processo que funciona mesmo quando você não tá desenhando. Se você tá com o sketchbook na mochila, você vai de alguma forma topar com ele ali, vai lembrar dele e essa memória vai ficando. Quarto motivo, que eu anotei aqui no meu roteirinho como exploração de formatos e tamanhos. É um pouco disso que eu tava falando, mas tem a ver também com a imagem que você produz. Porque, sei lá, uma câmera fotográfica pode até ter aquele modo panorâmico, que você faz lá uma foto que é compridona. Mas eu acho que no desenho, quando você trabalha com papéis de diferentes formatos, te aguça a criatividade. Na fotografia, você não tem isso. Tem ali o formatinho do visor, que tem aquele tamanho. E é isso, assim, talvez você possa também mais pra frente editar e pipipopopó. Mas assim, de novo, é no momento posterior, né? Você vai ter que depois sentar. E aí sentar, se você vai editar... Você vai editar uma foto digital, é no computador. E você até pode editar isso no laboratório, mas é no laboratório. Esse processo vai se dar sempre num espaço que não é o espaço onde a imagem foi criada. Ao contrário do desenho, né? O desenho, ele é produzido no espaço ali onde você tá. E essa experimentação, essa relação do formato do teu papel com o formato do que você tá vendo, é uma coisa que nenhum meio digital te permite, né? Talvez permita, mas assim, o desenho, o caderno de desenho com certeza te permite de uma forma muito mais plena. Quinto motivo, ter um caderno vai fazer você registrar mais as coisas. Porque se você carrega um caderno sempre com você vai estar sempre sendo lembrado de que existe essa possibilidade, né? Você vai ter que fazer uma escolha quando você vai sair da tua casa, se você quer carregar aquele peso, se você não quer. Então é uma coisa que fica ali te incomodando mesmo, né? Acho que é importante, eventualmente, que as coisas nos incomodem. E é um incômodo que vai ser um motivador, né? E aí quando você escolhe carregar aquilo, você se motiva a estar sempre registrando as coisas. E por estar sempre registrando as coisas, e isso não estava no meu roteiro, você vai estar sempre desenhando, então você vai melhorar também o seu desenho, né? É um processo ali de que uma coisa puxa a outra, e quando você vê, sei lá, às vezes você chegou num nível que você nem imaginava que você chegaria. E o sexto motivo, sexto e último, tem a ver com você entender qual que é o seu estilo de desenho, como que as imperfeições do teu desenho constroem o teu estilo. Porque o seu estilo é feito de uma porção de coisas, né? Das coisas que você gosta, dos lugares, falando em desenho de observação, né? Dos lugares onde você vai, dos materiais que você usa, dessas escolhas todas. Só que tem uma coisa que você até pode depois pensar em escolha, do tipo, eu escolhi não estudar isso aqui, pipipipopopó, mas as imperfeições, elas acabam não sendo, né, uma escolha. Em geral não é, você não escolhe, isso aqui eu vou fazer ruim. Em geral isso tem a ver com a sua forma de sei lá, as suas limitações, que tem a ver com limitação de olhar, limitação de coordenação motora, do papel, sei lá. E quando a gente tem um caderno e a gente faz esse exercício de estar sempre desenhando, a gente vai aprendendo a valorizar essas limitações e entender elas como coisas que fazem parte de quem a gente é, do estilo, do desenho e tudo mais. Certo? Então, agora eu vou gravar. Era isso que eu tinha pra esse vídeo. Se você gostou e quer aprender a desenhar, chovendo, mas a Flex tá fechado, me segue nas redes sociais. Eu tô pra lançar ou relançar o meu Substack. O link vai estar aqui na descrição e lá a gente vai conversar sobre cadernos e desenhos e pintura e tudo mais, tá bom? Então, tchau.
Eu vou falar de alguns motivos que fazem isso verdade. Vai ser um inferno. Ai, terceira coisa. O gato está maluco aqui.